iniciar a escola, nós falamos, os 2 últimos domingos, falando do medo. Certo? Medo, colocamos a condição humana e na continuação da aula, colocamos o problema com relação a uma parte do medo que ele causa diante de Deus. Hoje, nós pretendemos falar sobre um tema que é muito, como todos eles, muito discutido, é falado, é comentado, é colocado em xeque. Esse tema, isso que nós vamos falar hoje é colocado em xeque, por que pareça. É condicionado, as pessoas não aceitam ele como deve ser. A tendência das pessoas é observar o que vai ser falado hoje com receio, assim, não concordando, dizendo que não, vou falar as frases antes, dizendo que não tem a ver, isso não tem nada a ver, mas é uma coisa seríssima da qual Jesus citou no Sermão do Monte. Eita! E foi enfático. Para início, antes de falar o tema, por favor, deixem aberto em Mateus 6, por favor. Glória a Deus. Mateus 6. Deixa aberto aí no capítulo 6. De toda a vida de cristão, nunca ouvi alguém comentar, que é uma doutrina que nós vamos falar hoje, sem ressalvas. Olha que a palavra ressalva não deveria ser colocada numa frase do contexto bíblico. Não existe ressalvas na Bíblia. Não existe. Você pode até criar uma ressalva, até sadia aos teus olhos, mas não existe ressalva. A palavra é a palavra. Os irmãos concordam? Amém. A palavra é a palavra. Toda vez que eu comentava isso, ou alguém comentava para mim, sempre tinha um mais. Mais. E quando Jesus citou isso, ele citou uma condição. Ele olhou para aquele povo que está ali e falou assim: olha, eu vou colocar uma condição que vai ser dura para vocês. Porque eles viviam numa época de perseguição. A tribulação romana, aquela coisa, e de repente vem um homem dizendo, no Sermão do Monte, fala assim: bem-aventurados os pacificadores, não é isso? Porque eles verão a Deus, bem-aventurados os que choram, falando só o contrário. Bem-aventurados aqueles que sofrem por amor da justiça, porque são chamados grandes no reino dos céus, e por aí vai. Mas quando chegou nessa parte, foi muito difícil, olha só. Lê, irmão Beth, o versículo 14, como meus irmãos, prestem bastante atenção, porque não vai ser muito expositivo, não, vai ser mais falado. 6, 14 e 15. Lê, olha só. Bem pausado. Joyce, achou todo mundo? Sim. Vai. Eu? Isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Certo. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É o único ensinamento colocado já com resultado aqui. Olha bem. Uma coisa é Jesus proclamar o reino do Pai, não é isso? Sim. E bem-aventurado aqueles que entram pela porta estreita, que conseguem chegar. Mas esse aqui, de que nós vamos falar hoje? Baseado perdão. Mas olha só, mas não vamos falar diretamente, eu faço falar do perdão de Deus. Todo mundo conhece, que acha, o perdão de Deus. Certo? Mas falar do perdão como condicionamento humano, isso é difícil. Isso aí, mas também as coisas também não são como nós estamos pensando, não. A gente pensa logo naquela situação assim: fulano não perdoa, ciclano não perdoa, guarda no coração essa mágoa, julgamento, tudo. Não. Nós vamos falar do perdão, como Jesus falou que é condicionado. Condicionado, Ele diz, vou repetir aqui, ó. Por quê? Se perdoais aos homens as suas ofensas, quando ele fala homem, ele não está dizendo o povo de Israel nem ao irmão. Antropos. Ele estava dizendo principalmente ao romano. Principalmente aqueles que oprimiam. Sim. Se você conseguir. Olha ali, ele está dizendo assim.
Se você conseguir perdoar uma pessoa, Meu Deus. perdoar, o vosso Pai do céu perdoará você. Aí alguém inverte e fala assim, eu sei que o Pai me perdoa. Não, ele está dizendo, ele está enfatizando o perigo. Olha, se você tiver um condicionamento espiritual, um condicionamento de visão da verdade, conseguir perdoar os homens, o vosso Pai fará uma coisa quase que impossível, perdoará você. Olha só, mano, não é impossível Deus perdoar, não. É como se ele olhasse para você e o seu pecado, a sua monte de pecados cometidos, pudessem ser sanados com o poder do perdão, que não é fácil, mas não é fácil. Eu não gosto de falar essa frase, eu não gosto de falar, mas tem que falar. Não é fácil, condiciona a pessoa assim, eu tenho coração, eu tenho que aprender a perdoar. Não! Você deve perdoar, porque senão a entrada no reino dos céus está retida. E isso não é falado na igreja. Não. Vocês vão entender, por favor. Isso aqui, o primeiro exemplo está aqui. Eu sou o primeiro debaixo dessa situação. Eu estou me colocando aqui, não estou usando demagogia, não. Sim. Olha só. A frase não é simples. Examina depois a frase. Olha, se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, quando ele fala o vosso Pai, o nome do Pai não é colocado de forma à toa. Também o vosso Pai olhará para você, olhará para a minha vida com uma misericórdia, além do atributo dele, de misericordioso. É como se ele olhasse assim e falasse assim, olha, eu olhei para o teu coração e vi que você perdoou. A ofensa, essa palavra é importante, ofensa. Sabe o que é ofensa na Bíblia? É aquilo que te derrubou. Não é somente uma ofensa de eu me sentir ofendido. Ofensa no grego, a palavra está direcionada assim a um tombo, uma coisa covarde, uma coisa que dentro do coração seria lícito de você falar assim, olha o que fizeram comigo. Meu Deus. Isso. Então, nós vamos pegar muito pesado no lado do ofensor, para que vocês entendam. É forte. Olha só, eu vou repetir a frase várias vezes. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O que vai perdoar de vós? Pecados. As ofensas. O que Deus está falando é que é isso que você sofreu, você não sabe, você está com sua mente assim, triste, é justo. Agora o Jerônimo, o homem, está falando, é justa a tristeza. Homem está falando, tá vendo? Homem, eu estou falando. Eu estou enfatizando a parte humana. É horrível. A dor de uma traição. Porque traição não é só quem está do nosso lado, não. A traição de você agir com bondade e a pessoa lhe trair. Sim, não certo? tem muito isso. Lhe trair. Então, quando ele fala que também o vosso Pai perdoará a mesma ofensa. Porque nós temos qual é a palavra? Quando a pessoa... foge a palavra, eu quero usar essa palavra. A tendência. Nós temos a tendência de esquecer das coisas que nós praticamos. E quando nós nos esquecemos, elas ficam intrínsecas em nós sem nós percebermos. Por exemplo, muitas vezes nós pregamos a bondade. E não somos bons. Não somos bons, irmão. Vamos ver isso, olha só. Mas não somos bons, não é porque somos maus assim, que outro está vendo, não. É porque o Pai acha no nosso coração. Ser mau não tem a ver somente com as características humanas de maldade, mas tem a ver com aquilo que fere a santidade de Deus. Sim. Por isso que lá em Hebreus fala que nós somos disciplinados por Deus para participarmos da sua santidade. Sim. Sabe? Para não sermos separados da santidade dele. Então, olha só. No capítulo 11, isso está lá no capítulo 11 de Hebreus. Se porém, mas... Se você não perdoar, ele está dizendo, ele está te proibindo, ele está dizendo, você tem que perdoar, ele está te obrigando. Ele está fazendo uma obrigação, ele está batendo assim, Joyce, mas você vai ter que perdoar. É isso que ele está fazendo? Não. É um condicionamento. Isso, então, entenda. Vamos partir daqui. Se porém, isso quer dizer, o porém quer dizer que você tem uma opção, concorda? Sim. Se porém você escolher não perdoar, não perdoares aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E a palavra é a mesma. Quando você ofender alguém, mas a gente nunca lembra quando alguém ofende a gente não lembra que nós ofendemos outra pessoa, mas não é um ciclo, não é uma obrigação. Eu estou ofendendo o outro porque o outro me ofendeu. Não. Isso vai ser entendido hoje, não porque eu estou explicando, porque eu pedi o Espírito Santo de Deus para dizer, Senhor, ensina isso. Amém. O Senhor me colocou para falar, então, por favor, não coloca as palavras somente não. Coloca na mente dos irmãos o entendimento disso. Porque disso parte a união da igreja. E se a igreja, que é visível, está totalmente desgringolada, eu digo para vocês que dentro da unidade, isso tem a ver com o perdão. Bom, vocês lembram de José? Sim. Olha bem, preste atenção agora. Agora nós não vamos ler a Bíblia não, nós vamos falar. Todo mundo conhece a história de José, né? Leu por alto, não é isso? Conhece, Joyce? José? Então, olha só. José era o mais novo antes de Benjamim nascer. José era querido de Jacó. Porque a Bíblia fala, Jacó amava mais José. Porque era o filho da sua velhice. Mas esse mais não quer dizer que ele não amava os filhos. Ele amava porque era o filho da sua velhice. Foi o último que foi dado. Mas depois veio Benjamim. Aí, José, o pai fez uma roupa para ele de cores espalhafatosas e chamativas, o que diferenciava ele dos irmãos. E aquilo, talvez, tenha subido ao coração de José. Eu sou um homem amado. Aí Deus dá um sonho para ele, porque foi Deus que deu um sonho. Sim. E ele conta para os irmãos. Ele conta, olha, vocês me serviam enquanto eu ficava em pé. Os irmãos falam, como é que é o negócio? Até Jacó, né? Até Jacó falou, como é que é? Eu e os seus irmãos vão servir você. Mas olha bem, às vezes, irmãos, lá na frente, a falta de perdão tem a ver, sabe o quê? Começou com injustiça, que a causa foi o que nós praticamos. Mas aí não deixou de ser injustiça. Tudo tem um comecinho, sabe? Tem a soberba, tem a forma como você age, tudo. E quando uma pessoa pratica uma traição com você, ou uma ofensa, isso já teve início numa atitude, não necessariamente uma regra, mas numa atitude, no caso aqui de José. Aí José fala assim, eu fico pensando que José sentou, pegou um capim, botou na boca e contou a história. Ele não devia ter feito isso. Ele não contou a história como ele não tinha definição, não sabia o que era, lembra? Ele não sabia o que era, mas ele sabia que significava servidão. Sim. Dos irmãos e do pai para com ele. Ele contou para os irmãos e aquilo encheu o coração dos irmãos dele de ira. Ele não vigiou, né? Isso. Aí, um dia o pai falou assim, vai lá perguntar seus irmãos. Eu estou resumindo a história. Vai encontrar com eles. Ele foi, não conseguiu encontrar os irmãos. Quando os irmãos viram que ele vinha de longe, assim, vamos matá-lo. Olha bem, olha o que gera. Eu vou chegar lá, tanto no que cometeu a ofensa, como naquele que foi ofendido. Os irmãos falaram assim, vamos matá-lo. Falou logo matá-lo. Aí Judá falou assim, não, faz isso não, vamos cavar um buraco aqui e vamos deixar ele ali, tipo um castigo. Só que, se eu não me engano, foi Judá que saiu, e quando vieram os amalequitas, os amalequitas, acho que amalequitas, os vendedores, eles venderam José. José implorava, não faz isso não, mas eles fizeram. E quando aquele que botou ele no buraco, o irmão chegou, botou no buraco, o que vocês fizeram? E agora? Nosso pai vai morrer. Vamos dizer que, olha bem, olha a situação, vamos dizer, olha a maldade, em cima da maldade, que um animal pegou ele. Por favor, acompanhe com paciência que eu quero chegar. Olha, um animal matou. O pai arrancou os cabelos da cabeça, meu Deus, meu filho. Aí tudo bem. Passada a história, para aqui, ele vai parar onde? No Egito. Olha o que aconteceu. Pensa de como estava
o psicológico de José, como estava? E compara com você, vamos comparar nós. Uma traição conosco não tem menor do que isso não. É isso que sentimos. É isso que sentimos. Como? São meus irmãos. Nós nunca olhamos para nós, e isso também olhar para nós não quer dizer que justifique a atitude deles. Mas isso tem um começo. O que José aconteceu com ele, o que ele sentia não é menor do que nós sentimos, não. Porque o sentimento que faz com que você se acabe. Sim. Esse sentimento, olha, irmãos, pode achar a história de José bonita, mas ninguém está aqui para medir o coração dele. Tá? Meu Deus. Pense bem, a palavra de Deus, ela mostra José chegando lá e imediatamente é vendido para quem? Não precisa abrir, não. Eu quero ler alguns versículos, mas deixar para os irmãos prestarem atenção. Não, mas ele foi vendido para alguém especial. Para quem? Faraó. Não, foi para Potifar. Potifar, que olhou ele, gostou dele, gostou da visão dele, do forte e tal. Então, aqui. Olha só. Eu vou falar versículo só para quem está anotando, não precisa, está no vídeo. 39, versículo 2 fala assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Já começou aí. Essa parte a Bíblia frisa. Como estava o coração de José? Você tem como avaliar baseado em olhando para você. Olha para você como estava o coração de José. Pense bem. Todos aqui têm irmãos, não tem? Pense bem, o que é você falar assim, não, você não tem irmã? Beth, não tem problema, tem eu, esse teu irmão. E pode medir a mim. Olha só, pense bem. Davi fala assim, ó, se o problema, se a rasteira tivesse vindo de quem? De fora, também, mas eram os que comiam comigo. Não é isso que diz? Então olha bem, quando nós somos traídos e ofendidos, mas essa traição, não pega o nome traição é tudo, porque traição fere a tua confiança, porque você não esperava isso, eu não esperava isso do pastor Sérgio, e vice-versa. Isso aí fica no coração uma coisa igual um veneno, e estava no coração de José, estava, eu posso, mas a Bíblia não diz, estava, pense bem, ele já era soberbo de ter contado aquele sonho. De repente o soberbo, e bem visto na família, vira escravo e vai parar num país estrangeiro, vendido. Ele vai e ele começa a viver a vida lá, as pessoas olham para ele, vê que ele é abençoado de Deus e tudo na casa de Potifar começa a prosperar, não é isso? Até o dia em que a mulher dele intenta contra ele, ele foge, mora a história. É caluniado novamente, olha só. Outra pancada, é caluniado, porque ele devia conviver com a mulher de Potifar, e como senhora, ela devia dar ordens para ele, devia falar, mais uma vez eu fui traído, eu agi bem e fui traído. Meu Deus. Sabe o que isso vai gerando na gente? Isso vai gerando na gente, sabe o quê? Se Deus não for conosco, a vontade de praticar isso e se achar justo. Ou seja, nós achamos que tudo que pratica contra nós é tanto que se nós praticarmos com alguém é justo. Mas a Bíblia fala que o Senhor não perdoa a ofensa. Se você não perdoar, aí tudo bem. Ele vai parar onde? No cárcere. No cárcere. Lá no cárcere, preso lá um bocado de anos, de repente quem vai preso lá com ele? O padeiro e o copeiro. Não é isso? E os dois chegam lá e falam assim, tive um sonho, José ajudava o carcereiro, não é isso? José ajudava, ele carregava. Isso, eles ajudavam, devia distribuir comida, andava com a chave, não fugia, devia sair um pouquinho, vou pegar só e voltar, mas tudo bem. Aí ele chegou, os irmãos vão entender por que eu estou citando essa história de José. E falou, por que vocês estão tristes? Mas que é um sonho, a gente não está legal não com o sonho. Um contou o sonho, outro contou outro, não vamos entrar no mérito do sonho. Mas um era para a morte e outro era para a vida. José decifrou dos dois. O copeiro falou assim, olha, o rei vai levantar a sua cabeça e vai tornar ao seu serviço.
E o padeiro, e eu? O rei vai levantar a sua cabeça e vai te pendurar numa estaca. Não, falou. E aconteceu que os dois saíram da cadeia. Um para a morte e o outro para o poder. Mas José falou assim, deve ter feito amizade com um cara, e falou assim, olha, fala de mim para ele, para ver se ele tem misericórdia de mim, me visita aqui na prisão e tenta politicamente me soltar. Aconteceu isso? Não. A Bíblia fala que está marcado aqui. Olha só. O versículo 21 do 39 diz assim, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha bem, está dizendo que Deus te deu a bondade, mas o coração continuava lembrando que os irmãos venderam. Não é isso? Sim. Olha bem, estou separando as coisas. O que está no meu coração do que Deus está fazendo. O versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Você acha que ele estava literalmente percebendo essas coisas? Duvido. Duvido. A Bíblia está dizendo que o carcereiro observava. Irmãos, o coração dele cheio de mágoa e ainda assim Deus operando. Então você começa a perceber o plano. Nós agora lemos, nós sabemos, mas o plano que tinha dentro do perdão. Vocês vão ver José proferir isso para os irmãos. Vocês vão ouvir José praticar uma coisa que nós temos que ter coragem de praticar. Olha só. O versículo 14 ele pediu, porém, lembra-te de mim quando te for bem, 40:14, for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão. Pediu, olha só. A mesma palavra falou para os irmãos, não faz isso não. Os irmãos fizeram, venderam ele. Use comigo de compaixão e faça menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Ou seja, começou a olhar, gente, eu sou inocente. Porém o copeiro mor não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Mais uma vez. Né? Mais uma vez, poxa vida, eu contava com ele. Olha, quer saber? O dia que eu praticar o mal com alguém, eu não quero nem saber, não vou mais olhar para ninguém não. Olha, irmãos, eu conheci um casal. Trabalhei para eles, que eles perderam tudo. Eles eram pessoas boas, assim, aos olhos dos homens, tratavam 40 funcionários, dava um monte de regalia e tudo. Olha só, eles perderam tudo. Quando eles adquiriram um pouquinho mais, eles falaram, olha o que está dentro do coração. Agora nós não vamos passar por cima de qualquer uma, nós não vamos perder de novo o que nós perdemos, não. Acabou esse negócio de ser bonzinho. Esfaquearam a gente, passaram a perna a gente, e foi verdade o que eles contaram. Mas criaram um coração ruim, sabe? Assim, aí quando eles adquiriram, eles não eram mais pessoas confiáveis, sabe por quê? Porque eles falaram abertamente para todo mundo, a partir de agora, não vou mais olhar a bondade, não. Não fizeram isso comigo, então torna-se uma falsa justiça. Nós colocamos no coração isso. Por causa da falta de perdão, que vocês ainda vão entender, e se não der hoje, a gente continua no domingo que vem, mas olhando a justiça. Olha o que fizeram comigo. Nem estou entrando no mérito de que Deus olha o que nós fazemos com os outros. Tudo bem. Quando ele virou lá, falou, decifrou o sonho de Faraó, não é isso? O copeiro finalmente se lembrou dele. Teve um camarada lá que decifrou o sonho. Chamou, aconteceu tudo aquilo, e o rei gostou dele e colocou ele governador do Egito. O interessante é que os irmãos sabem que teve fome e os irmãos tiveram que visitar ele, né? Primeiro rolou aquele lance de botar o dinheiro de volta no local, não é isso? Lembra? Ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram ele. Devia estar bem diferente. Eles usavam barba, no Egito não tinha, os homens se raspavam, então talvez tivesse ficado diferente o rosto, e assim foi. Ele fez diversas coisas com ele. Quando ele viu os irmãos pela primeira vez, que ele devolveu o dinheiro, a Bíblia não fala que foi uma bondade, não. Ele colocou ali o dinheiro, e talvez ele fosse praticar uma atitude, fosse vai lá e ver, tanto que os irmãos tremeram, caramba, olha só, o dinheiro está aqui, nós podemos ser mortos. Como isso aqui veio parar aqui? Ele, quando viu os irmãos, ele lembrou de tudo. De tudo. Aí,
Ele fez isso. A segunda vez, prendeu o irmão mais velho, dizendo assim, tem que trazer um novo, porque vocês são espias. Ele começou a querer agir com maldade nos irmãos. Ele começou a falar assim, vou dar uma prensa. Tem gente que prega isso e fala assim, deu uma prensa blindada. Não. Os irmãos vão ver a transformação dele pela tristeza. Reparou que a Bíblia fala que 2 vezes ele teve que se retirar para chorar? Irmãos, às vezes nós sentimos falta de quem não perdoamos. Nós sentimos falta. Meu Deus. Mas não é justo. Não, ele fez isso, ela fez isso comigo. Mas você sufoca, que você ama aquela pessoa, você sufoca isso, puxa vida. Ele sabia que eram os irmãos dele, ele tinha saudade dos irmãos. Mas como perdoar? Os irmãos foram benzer assassinos. Não souberam nem o que fizeram com ele. Ele foi e praticou mais algumas outras coisas, ou seja, mandou trazer Benjamim. Por fim, ele mandou trazer o pai. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que quando ele... o versículo 24 do capítulo 42 fala assim, e retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante seus olhos. Foi quando ele prendeu o irmão. Agora, passando lá para o versículo 30, porque seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar. Novamente chorou. Olha bem, mas por que... Eu não gosto de usar essa palavra, não, mas tem que usar, porque sabe quando usa a palavra de forma errada em 100 coisas e ela é justa para uma coisa? Essa cura é uma cura realmente da alma e não do corpo. Sim. É uma cura da alma. Você olha assim e fala assim, meu Deus, eu não perdoo, eu não aceito que fizeram isso comigo. O perdão começa e termina quando você olha para você. Sim. E fala assim, mas não olha para você com justiça, não, fala assim, o Senhor me perdoou, por isso eu perdoo vocês. Eu perdoo. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou quando... Eu marquei aqui. Quando ele se manifestou para os irmãos, foi aquela alegria, mas foi assim, os irmãos não acreditavam que era ele que estava vivo. Sabe o que ele falou para os irmãos? Olha só, 45, versículo 8. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus, olha só, ele mandou os irmãos irem para lá, porque tem mais 5 anos, ainda 5 anos de fome. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar, olha bem que forma que Deus enviou. Meu Deus. Deus nos enviou diante da vossa face e ele reconheceu, agora eu entendo. Irmãos, o perdão tem a ver com o entendimento do Senhor na nossa vida. Aleluia. Não existe desgraça que possa tirar a tua mente da compreensão. Não tem poder para tirar a compreensão de Deus. Olha só. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, enviou diante da face dele? Não é verdade que ele falou? Mas de que forma que ele enviou? Preso, não é isso? Foi vendido, né? Não é isso? Então, olha só. Olha a circunstância. Me enviou diante da vossa face. Está entendendo, Joyce? Para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Muitas vezes, irmãos, ou se não a maior parte das vezes, se não todas as vezes, o perdão tem a ver com livramento, tem a ver com salvação, tem a ver com bonificação e benesse de Deus, segundo Colossenses 3, que diz, Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Entendeu? Aí o 8, olha só. Assim não fostes vós que me enviaste para cá. Mas quem enviou ele para lá? Quem foi que enviou ele para lá, para vendido? Não foram os irmãos? Os irmãos, mas era dono de Deus. Olha o perdão, mas olha o perdão. Não precisa isso está além de colocar a palavra perdão aqui, ó. Irmãos, não se culpem. Não foram vocês que me enviaram para cá, não. O versículo 8, olha só. Senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a casa e como regente em toda a terra do Egito. Muito forte. Mas então, entendeu? Mas como ele podia compreender isso? Mas o que aconteceu no decorrer, já que Deus tinha esse plano com ele, então isso mostra um homem íntegro diante de Deus, não é isso? Não mostra? Então, o que Deus fez com ele entre a venda e esse momento?
Tá bem alto, né? É que não dá para chegar aqui por causa da luz aqui, mas em Joyce, pensa bem. Irmã Beth, o que foi feito? Eu não sei, tu falou totalmente, tá certo, mas eu vou perguntar de novo, o que foi feito com ele? Olha bem, quando você perdoa, onde ele ficou? Onde ele ficou assim que a esposa de Potifar... Prisão. Na prisão. O que poder que ele tinha para com os irmãos? Nenhum. Não, que poder ele tinha para com os irmãos como governador? Quando ele achou o copo de Podia prender. Entendeu? Olha bem onde estava. Meu Deus, eu tenho poder para lançar o meu irmão na condição que eu fiquei. E naquela condição eu me entristeci. Eu falei, Deus não é justo. Deus, porque o Senhor permitiu isso. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quantas esmolas eu deixei de dar menos? Sabe? A gente começa a questionar. Ele começou a lembrar o porquê ele foi perdoado. Meu pai. Ele falou assim, meu Deus, eu tenho poder a matar na minha mão. Poder. A falta de perdão é isso, irmão. É poder de praticar igual ou pior contra a pessoa. Sabe? É uma situação que realmente é espiritual. O Pai não tem como agir com misericórdia com você, porque a misericórdia não existe no meu coração. Não existe. Mas essa misericórdia é medida por mim? Não. Somos nós que medimos a misericórdia? Se nós medimos a misericórdia, tem alguém feio aqui? Não tem feio. Ninguém que fala assim, como é que você é? Eu sou assim, ninguém é ruim. Nós temos a avaliação nossa perdendo para positiva. Fala. Eu quero dar uma adenda aí. Fala. O pastor me falou isso, eu trago muita Bíblia para a minha vida e para o dia de hoje, para todo o contexto. Eu vejo a vida dessa forma. Então você vê, quando uma pessoa é lançada ao cárcere, né, qualquer elemento, qualquer cidadão, mesmo que ele tenha praticado algo errado, fala uma palavra aí tremenda, a falta de perdão, ele está ali dentro, foi colocado ali dentro por algum motivo, e ali ele tem duas opções. Ou ele perdoa, né, recebe o perdão de Deus, né, entende o perdão de Deus, porque Deus já nos perdoa, ele libera o perdão para a própria vida dele, ou ele sai dali praticando coisa pior, ele não consegue como é que se dá o nome? Socializar, ele não é socializado, é muito forte. A compreensão do que nós passamos deve ser regra para perdoarmos. Sim. Por quê? Regra para perdoar. Sim. Ou seja, eu tive na prisão, e não foi só prisão não. O que ele passou mais? Ele foi chamado de mulherengo. Gente, olha só, preste atenção, Beth. Existe poder para uma calúnia. Aqui nessa terra, poder contra uma calúnia. Uma calúnia é um nome de calúnia, a pessoa fala. Por isso que eu tenho uma regra comigo. Pessoas que, próximo a mim, sabem que eu aprendi isso de Deus. Se uma pessoa fala assim, você não vale nada, talvez seja verdade. Entendeu? Tipo assim, prefiro você do que falar, que isso? Orar logo para a minha justiça. Davi, como estava sendo amaldiçoado por Simei, lembra de Simei jogando pedra atrás dele? Andando, Beth já deu. Andando, jogando pedra, maldito, amaldiçoando Davi, e Davi só estava com 100 homens, que Saul estava perseguindo ele, os 100 homens valentes de Davi. Aí perseguindo, Simei jogando pedra, e falando, maldito, você é maldito, homem de sangue, você é homem de sangue, você é carniceiro. Aí os filhos de Zeruia, lembra quem eram os filhos de Zeruia? Joabe era um deles? Joabe, o comandante? Quem é esse filho de um cão para agir assim contra o Senhor, olhando a justiça do rei? Quem é isso? Deixa a gente matar ele. Davi, olha a perseguição de Deus. Eu falei assim, não. Quem colocou ele para me amaldiçoar foi Deus. Por quê? Porque algumas culpas Davi tinha daquela situação. Sabe? Por causa dele morreram sem sacerdotes. Lembra que eu comentei? Então, morreram sem sacerdotes por causa de uma mentira para adquirir armas. Ele chegou e falou assim, não, Deus colocou ele para me amaldiçoar. Deixa ele. Quem sabe, Deus, olha a história de José, Deus converte a maldição numa bênção. Entendeu? Pode vir coisa boa do fruto de uma traição, de uma ofensa grave na nossa vida? Sim. Porque nada pode nos ofender quando temos o Senhor. Não deve nos ofender quando temos o Senhor. Sim. Olha, quer ver? Deixa a Bíblia aberta abra em Mateus
Não, já leu Mateus 6, 14 e 15, não é isso? Sim. Isso, volta para lá, Mateus 6, 14 e 15. Volta para lá. Agora vai ser mais expositivo. Que eu queria que os irmãos entendessem. Os irmãos entenderam a história de José, a lembrança que ele teve. Quando ele vai para os seus irmãos, ele falou, não foi vocês. É como, usar um exemplo aqui, é como irmão Bete, vou usar um exemplo. Ser subjugado por uma maldade minha. Uma maldade muito grande na vida da irmã Bete. Mas a compreensão dela, olha bem, existe maldade que eu pratiquei mesmo por maldade, mas não era o caso de José. Ele compreendeu. E você ter essa compreensão, ainda que seja a maldade da pessoa, é olhar Deus como o Senhor de tudo. E falar assim, Jerônimo, não fica triste não. Olha, o que você praticou, na verdade, já estava nos planos de Deus. E você entendeu? Sim. Porque a gente não consegue olhar para o homem e perdoar, porque nós vemos as pessoas como perigosas para nós. Sim. Nós observamos as pessoas como pessoas nocivas para nós. Sim. Sabe? São nocivas? São! Ela não vai deixar de ser nociva. Mas o problema é que o Senhor não está, aparentemente, não está olhando para ela não. A nociva não, claro que está, mas não está. Ele está olhando para você. É porque, professor, o tratamento de Deus, quando ele nos permite, é para que a pessoa venha olhar para dentro dela, o que o senhor falou. Porque tem pessoas que não conseguem perdoar, tem pessoas dentro da casa de Deus, ela não libera perdão. Não, mas isso aí... Existe uma necessidade mesmo. Então, mas isso aí eu quero deixar claro uma coisa. Se a gente for pegar desse nicho aí, a gente vai olhar um monte de situação que a gente vê. Mas eu estou falando do invisível. Sim. Do invisível. O invisível engloba todos. Ninguém escapa. Porque visível é fácil. Eu lido com a minha filha, lido com a Silvia e posso perceber algumas coisas. E elas perceberem de mim. Mas isso não é a revelação. O que Deus vê com relação ao perdão tem a ver com a salvação. Sim. Os irmãos vão ficar assustados com o que vão ler. Olha só. Beth, repete o Mateus 6 que você queria, não foi? Foi. Repete o 14 e o 15 novamente, por favor. Quero que repita. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso parece uma coisa o quê? Incompreensível. Parece incompreensível. Por isso que é o pensamento seguinte, não, olha, por favor, não vejam, eu vou falar abertamente para vocês, não vejam, não ouçam as notícias. Porque quando tu sabe que o pai jogou um menino lá de cima, um exemplo do prédio, não tem como lutar contra o pecado que vai entrar no teu coração. Você julga, o cara tem que morrer. Você entendeu? Isso que eu estou dizendo, é isso que Deus pesa. Quem te deu o direito de julgar ele? Porque você percebeu a maldade? Todos vocês, segundo Romanos, eu encerrei debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Tinha pecadinho, tinha pecadão, tinha o menos ruim e o mais ruim. Eu fiz o seguinte, para não ter um acusando o outro, eu encerrei todos debaixo do pecado, está lá em Romanos, para usar de misericórdia com todos, de uma vez só. Então você vê, olha só, Beth, quando, digo isso para você leu, quando nós percebemos que é uma condição, nós temos que compreender, sabia? Sim. Por quê? Não é compreender, não é que Deus é facilmente compreensível, não. Porque é a revelação do Espírito. Mas quando nós não compreendemos o perdão, uma coisa muito ruim acontece conosco. Muito ruim mesmo. Olha só. Abra em Lucas 7, por favor. Lucas capítulo 7. Eu não quero correr não. Se tiver que, os irmãos se possam, se tiver que continuar no domingo que vem. Não. Então, Lucas 7, olha só, eu não quero correr não. Deixa eu achar aqui para ver. Tá aqui.
pecadora que ungiu os pés de Jesus. Tem esse título aí? Sim. Tem? Todo mundo tem? Tem. Preste atenção. Ô Jorge, vamos fazer o seguinte. Jorge, lê para mim até eu pedir para você preparar, por favor. O 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Pronto, para aí. Continua, pastor Sérgio. E estando por detrás, a destra, detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhe. Pronto, para aí. Olha só. Jesus é convidado na casa de quem? Um fariseu, não é isso? Sim. Convidou. Esse fariseu chamado Simão. Ele convidou Jesus para entrar e como uma pessoa era convidada, era ilustríssima. Ou seja, era a honra de um convite. Até hoje, né? Se eu for olhar bem, raramente nós convidamos alguém para ir para a nossa casa. Quando convidamos, nós quebramos um monte de coisa, né? Quebramos a nossa privacidade, confiança, não é isso? Desconfiança dos outros. Nós colocamos tudo para a pessoa como honra. Olha, eu concedo a você que você observe o privativo da minha casa. Eu confio em você de convidar você. Então você está vendo tudo de bom na pessoa, não é isso? Sim. Não é qualquer pessoa que nós chamamos para ir à nossa casa. Não é. Quantas pessoas eu não sei, eu quase não chamo ninguém para vir aqui na minha casa. Não é que eu desconfio das pessoas, não tenho esse costume de convidar. Mas quando isso acontece, eu realmente procuro, digo isso de coração, procuro deixar a pessoa muito bem servida. Amém. Para que isso, pelo menos, ela saiba que foi bem recebida na casa, concorda? Às vezes a pessoa não percebe que você recebeu bem a pessoa na casa só conversando com ela. Então você também faz isso, você a serve, você a trata como uma ilustríssima pessoa para que ela possa sair dali feliz e não falar para os outros que foi bem recebida. Poxa vida, dentro dela, eu fui bem recebido na casa. E nessa casa uma mulher invadiu, abriu, entrou lá a mulher e essa mulher era uma mulher pecadora. Os irmãos já sabem qual era o que ela praticava. Pecadora, atrás de Jesus, começou a chorar, não é isso? E molhar os pés com as lágrimas, e enxugava os cabelos, e ungia os pés de Jesus com perfume. Certo? Irmã Beth, olha, vocês vão ver o que o fariseu... Eu quero sempre que vocês olhem para vocês, porque a Bíblia está ensinando vocês acerca do perdão. Ó, o 39, Beth, por favor. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Pronto, olha aqui. Já caiu a dignidade de Jesus. Olha aqui. Se esse homem fosse quem ele fala, ele saberia quem está tocando nele. Julgou, né? Não, mas não é um julgamento. É isso que eu quero tirar. Não é um julgamento somente que a gente fala que as pessoas julgam. É uma coisa que Deus olha o coração, porque ele não falou isso para Jesus. Ele pensou, nós diminuímos Deus. Que Deus é esse que permite essas coisas, que faz isso, que faz aquilo. Ele está dizendo assim, olha só. Quando viu isso, que tinha convidado, falava consigo, ou seja, com ele. Pensava, não é isso? Dizendo, se este for a profeta, já tirou a dignidade, já não adiantou mais nada a receber Jesus. Esse é um picareta, rapaz. Um falso profeta. Não é? Como é que recebe uma mulher dessa que nós, olha bem, nós escorraçamos? Quem me deixou essa mulher entrar aqui? Ele achou que Jesus não sabia que a mulher era uma pecadora. Não, mas se mesmo que soubesse. O problema mas não sabia porque a recebeu, deixou. Ele devia agir com a lei que dizia. Sabe por que ela não tinha sido apedrejada ainda? Porque sabia que não tinha provas. Porque quando ela pega no ato, não é isso? Levava e apedrejava. Ali o homem. O homem nunca aparecia, mas a mulher aparecia. Então,
Então, como eles sabiam que ela tinha essa fama, fala assim, a chave está nessa frase aqui, ó. Se este for a profeta, termina a frase. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher. Peraí. Quem e o quê? Quem é a mulher e qual é o tipo de mulher. Quem é a mulher? A mulher falada da região. E qual é o tipo? A mulher que pratica isso aqui. Ele saberia e não deixaria tocar. Tocar nele. Não deixaria tocar. Como Jesus vai sair dessa? Olha bem. Como pode? Sabe por quê? Porque o que ele estava dizendo tinha a ver com a lei. Um nazireu não podia ser tocado. Entenderam agora? Sim. Ele não podia ser tocado. Lembra quando tocaram nas vestes de Jesus? A mulher tremeu, por quê? Porque não se tocavam, eles eram assim, intocáveis, eles eram separados. Sim. Então ele falou assim, bom, então se esse camarada aí não foi fulminado por Deus agora, é porque ele não é nada. Entendeu agora? Não é nada. Sim. Nós julgamos uma pessoa quando ela age dessa forma, nós julgamos. Nós crentes falamos assim, leva mal não, isso aí tudo tem limite. Eu vou mostrar para vocês que não tem limite. Olha só. Lê o Beth, continua o 40, por favor. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Para só um minuto. Ele não falou que ele sabia que ele leu o pensamento, não. Ele falou assim, Simão, está no bate-papo, tem uma coisa para te dizer. Mas Simão já está interessado? Como antes? Está interessado como antes? Será que o interesse de Simão, o fariseu, era como antes? Não. Quando ele entrou? Claro que não, duvidou. Não, outra coisa, eu falei assim, tá bom. Fala aí, eu vou te ouvir, continua, Beth. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Opa, peraí. Olha, isso é bíblico. Qual dos dois amará mais? Então tem relação. Entendeu agora? Tem relação. Os dois foram perdoados, mas qual dos dois vai amar mais? Isso quer dizer que sempre tem separação do amor com relação ao perdão. Continua, Beth. Olha bem. E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste. Peraí, por que Simão respondeu certo? Será que não foi por eliminatória, não? Se um 550, não é isso? Vou responder certo. Aquele, suponho eu, não é isso? Eu já disse, eu suponho, quer dizer, nem sempre que deve ser aquele que devia mais. Jesus responde o que, Beth? Julgaste bem. Continua. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Pronto, aqui. Ele entrou. Olha, nós vivemos situações em que são visíveis para todo mundo, a nossa volta, família, não é isso? Amigos, pessoas mais chegadas. E muitas situações dessas envolvem perdão e as pessoas estão percebendo a tua atitude. Fala para mim quantos conselhos você ouve acerca de uma coisa muito grave, de perdoar. Mas não é só aquele perdoar banal, não. Irmão, você tem que perdoar. Não. De que enfatize veementemente uma situação diante de Deus. O perdão. É mais fácil você ouvir o quê? Quando você fica triste e acabado. Poxa, olha o que fizeram comigo. Mas é assim mesmo, as pessoas são injustas, é isso que nós ouvimos? As pessoas são injustas. Não está falando mentira nenhuma, mas não está enfatizando. Está botando paninho na falta de perdão. Deixa o que é dele está guardado. O Senhor é justo, a mim retribuirei a vingança, não é isso? Tudo isso. Você nunca ouve. Perdoa. O cara acabou de dar uma surra. Perdoa. Isso. Jesus fala assim, olha só. Olha bem, Beth, qual versículo você leu? Do credor, não é isso? 44. Então Uma parte do 44. Tá, leu do início, de novo e completa.
E voltando-se para esta mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Isso, olha, Simão tinha visto ela? Qual foi a avaliação que ele teve dela? Simão? É uma pecadora. Duas coisas. Quem e qual, não é isso? Quem é e que tipo de mulher? Ele julgou tudo, assim, a parte social toda. Ó, vês tu essa mulher? Então Jesus está falando, eu sei que tu prestou atenção nela. Continua, Beth. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Certo. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um Para aí. O que Jesus praticou aqui? Tem que perceber. Olha bem, desde o começo. Mostrou três coisas, não mostrou? O que ele fez com relação ao fariseu? Que o fariseu não sabia que Jesus estava fazendo. Ele comparou. Isso! Ele não pensa que não estou te vendo, não. Jesus como Senhor, com cúrio, sabe? Como aquele que conhece o coração dos homens. Entrou na casa dele e falou assim, da mesma forma que tu viu essa mulher, eu olhei você. Você nem cumpriu a tradição, mas quer cumprir a lei em cima da mulher. Você não cumpriu a lei da honra. De receber uma pessoa, mas você quer cumprir a lei acerca de juízo em cima dessa mulher. Eu estou te observando também. Isso quer dizer, eu vi, ó, você não fez isso, ih, rapaz, você não fez aquilo, ih, rapaz, você não fez. Caramba, muitas vezes, irmãos, nós temos que ser confrontados. Olha bem, confrontados. Muitas vezes, quando uma pessoa aponta o nosso erro, olha bem, a gente fala que ele está julgando, não é isso? Mas a Bíblia manda você observar fruto. Observar fruto de uma pessoa e tentar curá-la daquilo ali, fruto ruim, é bênção. A Bíblia fala que você ganha o seu irmão, orientando. Então, o que Jesus fez, falou assim, vem cá, você está observando tanto o pecado dela, no entanto, ela não disse que não é. Ela nunca falou que ela não é mulher de má fama, não chegou aqui dizendo, mentindo para mim, ela nem se pronunciou, porque ela tem vergonha, eu estou alegorizando. Ela simplesmente chorou. E outra coisa, por que ela chorou? Primeira coisa que ela veio foi chorar. Por que ela chorou? Porque ela sabia dos pecados dela. Isso, ela conhecia. E ela estava ciente que Jesus ia perdoar? Não digo que não. Sim. Pelo contrário, ela falou assim, poxa vida, olha que homem santo, esse homem que está pregando o reino de Deus aqui. Entenderam, irmão? Sim. Ele está falando do reino aqui, gente, eu ouvi esse reino, pena que eu não possa fazer parte dele. Olha bem, pena que eu não posso fazer parte dele. Puxa vida, ele falou do reino do Pai. Poxa, como eu gostaria de ter tido uma vida diferente, porque eu não mereço esse reino. Eu não mereço isso aí. Chorando. Ela nem se humilhou, né? Não, se humilhou, mas sem perspectiva nenhuma. Nada. O que ela fazia, ela simplesmente honrava. Você já viu quando a pessoa está tão acabada de erro e que no final ela quer pelo menos fazer uma coisa boa, pelo menos um pouco bom? Mas as pessoas, assim, por exemplo, ela não crê ainda que possa realizar uma coisa assim. Ela olhou para os pecados dela e falou assim, poxa vida, esse homem é santo. Poxa, talvez as lágrimas descendo dos olhos, você, poxa, como eu queria ser uma mulher pura. Eu soube de um exemplo, eu soube de uma mulher que conversou com ele, poxa, a mulher tinha 5 maridos, confessou o pecado para ele e ele a perdoou, mas o meu pecado não tem perdão. Forte sua passagem. Meu pecado não tem perdão. A Bíblia fala que ela falou alguma coisa com Jesus? Não. Ela não podia abrir a boca. Não podia abrir a boca. Mas ela fez uma coisa que o próprio Jesus fez e os fariseus fez. Ela estava reconhecendo e comparando. Então, mas então, olha só. Para ela falou assim, pelo menos eu vou botar a mão nos pés dele. Pelo menos eu vou, sabe, a pessoa, a Bíblia chama de lenitivo, busca um lenitivo, um bálsamo, alguma coisa que amenize, sabe? Tudo isso tem a ver com o perdão inalcançável. Essa pessoa se julgava a raiz não, a escória da escória. Sim. Nunca negou isso. Beth, por favor, parou no versículo 46. Isso, 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Ô Silvia, eu vou pedir a Silvia ler, olha só. Silvia, lê o versículo 47. Bem pausado, vou pedir para parar. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão Para. perdoados.
Ela perguntou, aqui cita que ela falou, perdoa meus pecados. Quem mostrou, quem apresentou Jesus, se é que Jesus precisava disso? Entenderam agora? Vamos colocar como se Jesus precisava que alguém falasse. Quem foi que apresentou os pecados dela? O fariseu. O fariseu! Aqui, ó, olha aqui, se soubesse quem é, então, por isso eles são o quê? Silva, lê. Eles são perdoados. Isso. Por quê? Porque é muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E o 48, finaliza. Disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Agora quer dizer, o que Jesus quis dizer? Aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Lembra que um devia 50? Outro devia 500? Ambos deviam, não deviam? Sim. Mas o que nós devemos fazer para adquirir consciência e espírito de perdão para sempre, para nunca mais falhar, nunca mais falhar. Imune a qualquer coisa. Eu vou dizer imune, irmãos, porque você vai aprender a amar, me amar. Você não vai conseguir deixar de amar aquele que fala mal de você pelas costas. Entendeu? Olha bem, a Bíblia fala que quando eu considero que na minha vida o perdão foi uma coisa imensurável, eu vou amar o nível daquele perdão. Entendam isso? Estão entendendo? Eu amo o nível que eu considero que foi perdoado. Se o pastor Sérgio, irmão Bete, considero que a posição de vocês era daquela mulher, ou seja, eu não sou, nem merecia nada e Jesus me alcançou. Quem já pensou aqui que poderia não estar aqui sentado hoje? Não sentar aqui, depois da sua vida. Eu. Isso, não pensa também? Joyce pensa, Silvia, tenho certeza que o Felipe pensa. Você poderia, não que sentar aqui quer dizer alguma coisa, eu estou dizendo essa atitude aqui. Você poderia estar condenado e vivendo bem, condenado sim, caminhando para o inferno, mas Deus teve misericórdia de você. Poder estar aqui, né? Isso, já ter sucumbido pelos próprios pecados e morto. Sim. A Bíblia fala que você, quando considera que foi muito perdoado, você muito vai amar. E esse amor reflete em qualquer pessoa. Mas, professor, fala. Isso é tremendo, e vou te falar, isso é uma coisa muito revelada de Deus, porque geralmente o ser humano, ele até entende que Deus perdoa, mas poucos têm esse nível de compreensão. Certo. Entendeu? Que o cara realmente não vale nada e não tem, era muito ruim, e ele considera esse Deus tão grande que o perdoou, né, nessa condição, e ele ama a Deus, ele tem esse amor por Deus, né, poucos você vê isso. Olha. Ele tem esse amor tão grande por Deus pelo fato dele ser uma pessoa que não tinha jeito como essa mulher. Baseado. Muito forte. Tu acha que essa mulher vai ter dificuldade de perdoar alguém? Não. Eu acredito que não. Como? Se ela for convertida. Como? O Jerônimo não presta. Como ele pode considerar? Mas há pessoas que não avaliaram o seu pecado. Sim. Não avaliaram. Então, para eles, é o seguinte, eles não perdoam porque fala assim, quer ver um exemplo? Não resistir a quem te enfrenta. Sim. Se alguém te fere a face direita, oferece a esquerda. Sim. Entenda bem, isso é inteligível. Quando fala enfrentar, é o seguinte, como você enfrenta uma pessoa que está te afrontando? Não é afrontando também? Não é afrontando? Ou seja, você não enfrenta? Você fala assim, com a desculpa de quê? Estou só me defendendo. Desculpa, não estou dizendo que eu estou recriminando ninguém, não. Estou me defendendo. Não, olha, só foi ele que veio para cima. Eu não queria. Eu reagi por causa disso. A Bíblia fala para você tomar cuidado, porque até isso você se faz igual a ele. Mas as pessoas vão falar que, mas assim não tem como. Sempre tem. Sempre tem. Eu tiro por mim. Eu tive a minha parte de enfrentar tudo e todos. Eu tive isso comigo. Hoje eu penso muito bem numa coisa que eu falo para os irmãos aqui. Aquela pessoa que eu odeio porque pratica coisas ruins contra mim, pode ser a que vai estar segurando a minha mão um dia no culto de oração. Sim. Entendeu? Por isso, muitas vezes a nossa falta de perdão, ela nos impede no futuro de termos comunhão. E agora nós vamos falar disso. A comunhão, o que é feito, o que é praticado com relação a isso. Olha só, volta lá para Mateus 18. Nós estávamos em Mateus 18, não é isso? Não, estava Mateus 6, agora Mateus 18, por favor. Mateus 18.
é uma dúvida aqui lá em José, que eu fico aqui tentando formar. Não, usei o José como exemplo, vai. Não, assim, aquela passagem que aconteceu com José, os irmãos fizeram aquilo com ele e tal. Aí a minha dúvida ficou assim, porque mais tarde os irmãos dele, né, passaram assim a mesma coisa quase que ele. Isso. Sofreram o mesmo dano. Então quer dizer que quando nós praticamos uma maldade contra alguém, aquela maldade ela vem também da mesma forma para nós? Não necessariamente, nunca é uma regra, Beth, nunca é. O que faz é que quando nós temos a experiência do perdão, nós suportemos mais qualquer coisa, mas nós não reparamos se suportamos não reparamos isso. É uma coisa que talvez seja visível para outras pessoas à nossa volta, mas você mesmo não repara. Se torna-se uma coisa intrínseca em você, você já não mais se sente afrontado. Pô, perdão liberta, né? Porque na verdade esse perdão não é medido pelo pastor, não é medido pelo diácono, não é medido pela irmã. O conselho do perdão é uma coisa, aconselhar. Nós ensinamos o perdão. Outra coisa, eu não estou aqui para avaliar se a irmã tem falta de perdão ou não. Entendeu? Eu, Jerônimo, eu não estou aqui para avaliar. Porque só o Senhor conhece, mas eu posso ver o seguinte, problemas que acontecem com relação a coisas que nós falamos, tudo isso, mas eu jamais posso avaliar a falta de perdão, porque a minha falta de perdão está sendo visitada da mesmíssima forma. Agora olha só o que diz, ó. Capítulo 18, versículo... deixa eu ver, versículo 15. Lê, pastor Sérgio, por favor. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Duas condições aqui. Você tem o direito, presta atenção, você tem o direito, quando pecou contra você, então bem, aí está dizendo, não é pecou contra quem você viu, não. Você tem o direito de chamar a pessoa e repreendê-lo. Direito bíblico. E se ele o quê? Te ouvir. Coisa que é muito difícil. Eu já tive uma experiência. Ganhaste teu irmão, sabe? Tive uma experiência na igreja, duas mulheres. E uma queria pedir perdão à outra, mas ela estava retida. Retida. E ali naquele ambiente de estar escutando a oração, eu preparei depois. E eu falei, agora você vai e pede perdão à tua irmã. Ela foi diante da outra. A outra não perdoa. É forte, né? Mas eu quero entrar nesse mérito muito também. Forte. Olha só, irmãos. Eu tenho que dar uma última coisa aqui, mesmo que continue no domingo que vem, para os irmãos entenderem. E se eu falar para vocês que a falta de perdão é comparada na Bíblia ao pecado de Caim? Sim. Não, vamos ver isso. Lembra da palavra poineros que eu frisei no estudo de arrependimento, quando eu falei do caminho de Caim, que fala assim, mas Caim que era do maligno, é poineros. Essa palavra está numa parábola em que Jesus cita um homem que não perdoou. Poineros, um homem como Caim. Olha só. No versículo 18, gasta o irmão, não é isso? Sim. Estava no 15. Não, estava no 15, não, mas eu quero... Aqui. Vou mais à frente, eu tenho que ler alguma coisa antes, mas vou deixar para semana que vem, olha só. Lá na frente, 23, a parábola do credor incompassivo. Assim, 23. Tem, não tem? Tem. Vamos ler, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Estão acompanhando? Sim. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Eu quero chamar a atenção uma coisa aqui, irmão. Sabe quanto era 10 mil talentos? Sabe quanto era 10 mil talentos? É sério, não sei como tem essa medida na Bíblia. Um talento equivalia a 6 mil denários, que era um dia de trabalho. 6 mil. Um talento. 10 mil talentos vezes 6 mil. Como a pessoa vai pagar isso? Ela teria que trabalhar esse número de dias, ela não vai viver isso. Um dia de trabalho, o que a pessoa ganha para o seu sustento era um denário. 6 mil denários, 6 mil dias fazia um talento. Essa pessoa devia 6 mil talentos. 10 mil talentos, é isso? 10 mil talentos, então. Pensa bem, é uma unidade que não tem medida.
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sei o quê? Generoso. Vai, termina a frase. Para comigo e tudo te pagarei. Olha bem, Senhor, tem como o Senhor agir comigo com a generosidade, com uma compaixão, para que eu sabia que não ia conseguir pagar, para que eu comece a pagar minha dívida. Nós não temos condições de pagar o que nós devemos a Deus, irmãos. Não estou falando de perdão dos pecados, não. Estou falando de pagar. Sim. Que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu? Uma pergunta retórica. Não temos condições. Que darei eu por tudo que ele faz comigo? Entendeu? Aí ele fala assim, ó. Então, 27. O Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o. E fez o quê? Perdoou. Perdoou a dívida. Não deixou para ele pagar. Perdoou-lhe a dívida. Irmã Beth. Quando, irmã Beth, não precisa, eu falo muito da irmã Beth, Joyce. Quando, Joyce, você foi agraciado por Deus e Deus visitou os seus pecados, lavou a sua vida e limpou, imediatamente o que foi pregado no Sermão do Monte foi falado para você. Se você perdoar, serão perdoados os seus pecados e suas ofensas. Toda vez que você ofender alguém, eu me lembrarei. Não passarei para não me lembrarei que você perdoou a quem te ofende. Então é colocado isso, certo? E ofensa é uma coisa que é medida por quem? Assim, humanamente falando aqui, tem o ofensor e o ofendido. A ofensa é medida por quem? Por que foi ofendido? Porque às vezes você não Explica isso. Explica por que foi ofendido. Porque aquele que ofende não pode achar que não ofendeu, mas eu que... Não, assim, mas por que, assim, por que ele consegue medir? Que é ele que está sentindo. Está sentindo, mas o quê? A ofensa só faz isso, só faz sentir? A ofensa muda uma vida. Muda. A ofensa que eu estou dizendo dentro do original. Tudo aquilo que te derruba. A ofensa faz com que você perca a bondade do seu coração. Com raiva. Perca a fé no amor. Você já reparou que toda pessoa que é ofendida numa determinada situação, para ela, as pessoas que vivem aquela situação nunca vão ter a vida perfeita? Sim. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Quer ver um exemplo? Irmãos, não tem nada a ver com machismo nem com feminismo. Olha só. Homem nenhum presta. Geralmente a pessoa que fala isso, preste atenção. Eu estou citando um exemplo. É forte. A pessoa não fala isso, homem nenhum presta. É porque viveu isso. Então, para ela, tudo bem. Mas ela vai colocar para outra pessoa. Ela vai, olha, uma pessoa que é ofendida, ela aconselha a outra, sabia disso? Eu estou falando da ofensa, ainda está ofensa assim, está toda arrebentada na ofensa. Ela aconselha a outra, não dá mole, não. Por causa de eu fazer isso, aconteceu o que aconteceu. Entendam? Estão entendendo isso? A pessoa ofendida fica sendo trabalhada também pelo maligno. Ela se fecha. Isso porque... Faz uma regra aquilo naquela situação que ela viveu. Isso aí, uma regra. Uma regra. Você já pensou, pastor Sérgio, pastor ele anda à igreja, e pastor, uma ofensa muito grande de alguém muito chegado a você na sua casa, e você não consegue mais falar sobre aquilo. É o que mais tem. Mas então, olha só, um exemplo. Olha bem. Você não pode limitar que você não pode dar conselho a alguém porque você viveu um trauma na tua vida. Quando você literalmente percebe que você conseguiu vencer aquilo ali e que Deus limpou teu coração de uma forma que você não tem como entender, você consegue falar sobre aquilo. Ainda que viveu o negativo. Você consegue falar, você consegue aconselhar. Outra coisa, você acha que José não aconselharia alguém não quando alguém fosse soberbo ou se mostrasse mais especial? Você fala, meu filho, por causa disso eu fui parar no Egito, escravo. Por causa dessa situação aí. Mas eu estou falando a verdade, eu sei que eu estou falando que é certo. Mas olha, você toma cuidado, porque isso gera ira nas pessoas. E as pessoas podem tentar um mal contra você, não justificando elas, que começou com você mesmo. Conversou com você mesmo, vamos derrubar. Quem está numa posição alta, a tendência é quem está na baixa querer o quê? Subir. Isso aí, para subir tem que derrubar. Entendeu? Mas você que está por isso que a Bíblia fala o quê?
Quem é maior, considere-se como menor. Quem está com o pé sujo, tem o pé lavado. Por quem? Pelo maior ou pelo menor? Pelo maior. Maior. Aquele que quiser ser maior, diminua-se. Porque vai ser maior com quem? Ué, como é que alguém quer ser maior para diminuir? Quem vai ver ele maior? O Senhor. Isso. O Senhor. Você entendeu agora? Não é maior de acepção. Vai ver isso. Aí olha só. Forte. Eu vou... Irmãos, não vai dar tempo não. Glória a Deus. Nós vamos ter que parar aqui. Infelizmente vamos ter que parar aqui. Os irmãos entenderam até aqui a essência do perdão? Porque ainda falta muita coisa para que os irmãos entendam biblicamente. Tem que ser mostrada. Tem que ser mostrada. O perdão, quero finalizar aqui. O perdão, ele trabalha com o amor de Deus. Você quando perdoa, você olha. Eu tenho que falar. Peraí. Eu tenho que falar. Irmãos, eu vou falar aqui de mim. Quando eu menos esperava que eu pudesse perdoar, eu perdoei. As pessoas me aconselharam de ter amigos. Isso não existe. Você tem que revidar. Você tem que isso. E pessoas foram testemunhas disso. Fiquei quieto assim, porque eu lembrei que Deus perdoou o meu pecado. Aí eu falei, Senhor, perdoa, porque as pessoas estão cometendo ofensa. Olha bem, uma coisa é ter o pecado com Deus, outra coisa é a ofensa da pessoa. Sim. Eu falei, Senhor, perdoa eles. Porque eu me lembrei da cruz. Aleluia. Eu me lembrei da cruz. Lembra do que Jesus falou? Quem pode citar? Quando todo mundo zombava, cuspia, adorava e nada, viu o teu fim aí. Eles não sabem. Como é que é a frase que ele falou? Perdoai-os. Não, só... Ele falou o nome antes. Senhor. Pai. Ai, Pai. Eu estou dizendo pai porque não está lá. Pai, perdoa-lhes. Olha bem, esse poder é dado para o pastor, é dado para Joyce, é dado para o Felipe. Perdoa-lhes. Você sabia que quando você pede a Deus para perdoar uma pessoa, Deus ouve a sua oração? E é sério, quantas vezes nós oramos e Senhor, não me impute, não faz nada não. Aqui, ó, a pessoa está batendo em você. Você tem lembrança de coisas horríveis que a pessoa fez, mas você se ajuda assim, Senhor, protege, por favor, eu estou te pedindo, não, Senhor, não faz nada não. É isso que o Senhor quer ouvir de você e de mim. Ele quer ouvir isso, que o teu inimigo seja protegido por você. Entendeu? Parece ridículo, né? Mas é verdade. Você clama, Senhor, não, Senhor. Se você vê que você está caminhando para o abismo com aquela atitude, e você fala assim, não, Senhor, eu te imploro, Senhor, não trata conforme a loucura. Já ouviram falar essa palavra na Bíblia? Tratamento conforme a loucura. Para que Deus não vos trate conforme a loucura de vocês. Entendeu? A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Sabe? O perdão é isso. Você pede, Senhor, eu quero que aquela pessoa seja assim como eu, não olhando para você como justo. Tem o que eu tenho, é isso aí. Então, por favor, mas o Beth, ele está praticando mal contra você. Deus, por exemplo. Estou quase mandando um raio nele. Não, Senhor, não faz isso não. Lembra de Moisés? Quando o povo, que isso, Senhor? Moisés, vou matar todo mundo, vou fazer de ti uma herança. Senhor, não faz isso não, Senhor. Por favor. Olha, eu aprendi a amar esse povo. Olha bem, Moisés foi quase morto no Egito por causa dele, do povo. Então falou assim, por isso que Moisés é considerado uma pré-figura de Cristo. Por isso ele falou, após mim vai vir um profeta semelhante a mim. Aí vocês vão ver, Moisés intercedeu muito, o Senhor não mata não. Olha, o que vão falar do Senhor? Aí jogou a honra de Deus. Olha só, Senhor Deus bondoso. Senhor, isso não é do Senhor fazer isso. Claro que Deus não ia fazer isso. Estava sondando o coração. Aí, intercedeu pelo povo, você perdoa eles. É isso que nós fazemos. Então, para continuar semana que vem, entendam isso. A finalização, o que foi explicado até agora. Nós pedimos pelo nosso inimigo. Mas não pedimos olhando para o inimigo. Senhor, eu preciso desse homem, eu preciso dessa mulher, eu preciso que o Senhor trate ele com misericórdia, porque se o Senhor tratar ele conforme a loucura do que ele está praticando, ele não vai sobreviver. Sim. Amém, irmãos? No domingo que vem a gente continua esse estudo, tá? Porque não tem nem como continuar mais. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Joyce, entendeu até aqui, Joyce? Sim. Vamos orar. Começando com o irmão Beth, vamos terminar com o irmão Beth. Pode orar, Beth, para finalizar, por favor?
Senhor Deus e Pai, nesta manhã, agradecemos a Ti por tudo que aprendemos nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha colocar em nossos corações, Senhor, o entendimento para que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, para que possamos, Senhor, guardar em nossos corações tudo aquilo que nós aprendemos nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção.